nós vamos ter uma missão com a família precisa estar bem equipada. Nós estamos equipando os casais, homens e mulheres e família. Agora a gente está pensando um pouco nos filhos. Como equipar os filhos para ter essa missão, né, que é o propósito nosso, essa missão que Deus tem para a nossa vida, uma missão incrível para a família. Então, essa missão incrível é para a família, não é para o homem, ou para a mulher, ou para o casal, é mais para a família. Então, a gente prepara a esposa, prepara o esposo, mas tem que preparar os filhos também para eles fazerem parte dessa missão conosco, né, nessa jornada conosco. Então, quando você vai para Provérbios, capítulo 22, versículo 6, você tem assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Né? Então a gente começa a ver que o nosso papel, mais do que corretores, é mais de instrutores, capacitadores, aqueles que vão formar as crianças. E quem forma e quem instrui as crianças não é a igreja, não é a classinha, não é colocar ele num departamento. Essa é função e responsabilidade dos pais. Nós não podemos delegar. O ir à igreja, o ir à classinha, o ir às atividades infantis, religiosas, é como para nós. Irmos para a igreja, irmos para o culto, isso são acessórios que nos ajudam. Mas é a nossa intimidade, nossa relação com Deus que vai fazer toda a diferença no nosso percurso de vida. Então, os nossos filhos não são responsabilidades nem da escola, nem da igreja, nem do pastor, nem da professora da escola dominical. É minha responsabilidade. Eu vou ter as consequências, boas ou ruins, com os meus filhos. Né? Então, quando a gente vê em Provérbios que ele diz assim, instrua a criança segundo os objetivos, quer dizer, tem que ter objetivos na instrução. Uma instrução sem objetivo, você não está indo para lugar nenhum, você só está passando informação, só está dando ideia, só está irritando o seu filho, porque você não está indicando para ele aonde nós vamos chegar, aonde, o que nós queremos alcançar com isso, ou qual o resultado que isso vai ter se essas coisas forem desta maneira. Então, toda instrução, formação, educação, formação que a gente está fazendo com as nossas crianças, a gente sempre está apontando, olha, nós estamos indo para cá, nós estamos fazendo isso, o nosso desejo, quer dizer, eu tenho que ter esse tempo com ele, eu só tenho que ficar corrigindo, dando tapa, né, dando coisas nele só para ele estar no caminho. Se ele não entende, se ele não foi instruído, se ele não foi capacitado a estar nesse caminho, a fazer essa jornada, a entender o objetivo em que nós queremos chegar. Porque se é uma missão, e é uma missão da família, quer dizer, nós estamos preocupados assim que esse seja um ministério, né, uma missão incrível para toda a família, os filhos, como os pais, precisam estar instruídos e instruídos dentro de um objetivo. Né? E você vai trabalhando essas coisas com os seus filhos, não entendendo que o seu papel é só dar comida, só roupa, um teto ou uma estrutura social ali que tem as figuras, mas não tem os papéis de pai e mãe. Né? O nosso papel e o nosso ministério é muito maior do que esse. Porque quando você entende assim que a sua responsabilidade é só essa responsabilidade social, né, de pai social, mãe social, já ouviu falar sobre isso? Às vezes não é nem pai ou mãe, geneticamente falando, né, mas é mãe e pai social, ele faz todo esse papel nosso. Todas essas responsabilidades, por na escola, corrigir, dar banho, escovar dente, dar comida, quer dizer, você quer ser um pai e mãe social? Não. Mesmo seu filho sendo adotado, você tem que ser pai e mãe de amor, que se preocupa nessa formação, nessa instrução, na objetividade do caminho que eles têm que andar. Então, quem tem que contar a história bíblica sou eu. Quem tem que ler a Bíblia sou eu. Quem tem que orar com eles sou eu. É minha responsabilidade, não é da igreja. A igreja me assessora, me ajuda um pouco, representa 5 a 10%, muito, do papel nessa instrução do meu filho. Os 90% é minha responsabilidade. Né? Você pode ter um filho ou uma filha bem instruído e com objetividade na vida, se você tiver uma preocupação de colocá-lo nessa missão de ser feliz,
né, nessa missão de família, fazer com que eles se sintam parte, não à parte. Muitos filhos se sentem à parte da família, porque já parte no tapa, né? Já parte no castigo. A gente parte e fica no quarto escondido. Quer dizer, em vez de nós trazermos juntos e fazermos uma jornada juntos, e entendermos que essa jornada é em conjunto que nós temos. Então, quando a gente vê isso e entende dessa forma, né, entende esse papel, a gente pode ir lá para Efésios agora, veja comigo então. E quando você pensa em filhos na Bíblia, a gente só pensa às vezes nos primeiros versículos, não é verdade? Do capítulo 6. Essa é a tendência nossa, a gente sabe muito bem das obrigações dos filhos. Então fala assim, vamos ensinar sobre filhos, vamos ensinar sobre educação de filhos. Então, parece que o versículo 6 brota como sendo o nosso norte, o que a gente pensa de responsabilidade com os filhos, né? Então, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E a gente fala, viu? A palavra do Senhor diz que você tem que me obedecer. Você vai me obedecer. Mas eu não entendi, não importa, você vai obedecer. Quer dizer, você não está instruindo. Está colocando cabresto. Cabresto. Na hora que você tirar, ele vai sair que nem uma mula louca. Um burro louco, um cavalo louco. E esse cabresto sai. Quando ele completa 16 anos, 18 anos, você não segura mais esse cabresto nele. Hoje já está com 14 anos, né, tirando esse cabresto. E ele vai sair que nem um cavalo doido. Os filhos não precisam de cabrestos, eles precisam de instrução, formação, orientação, direção, objetividade. E com isso, você pode tirar o cabresto e eles vão andar direitinho. Você vai instruir a criança e ela não vai esquecer. Ensina, né? E ela não vai esquecer quando crescer. Mas a gente, quando pensa em filhos, só pensa na responsabilidade deles, nos deveres deles. De obedecer, de nos honrar, disso, daquilo, esquecendo que esse papel, dessa instrução, não tem que ser nata neles. Eles não têm que saber nascendo obedecer. Eles não têm que saber nascendo honrar. Onde eles vão aprender isso? É na instrução. A gente cobra os filhos como eles já fossem instruídos a obedecer, instruídos a honrar. E os filhos não são instruídos, gente. Quem instrui seus filhos a obedecer e a honrar? Porque quando você só dá chicotada, põe o cabresto, então você não está instruindo, você está colocando numa condição. Mas quando você instrui os seus filhos, orienta os seus filhos, dá objetividade aos seus filhos, né, você está fazendo e ensinando eles essas coisas. Que nem marido e mulher. A gente não sabe como ser marido e mulher. Você vai aprendendo isso, você vai sendo orientado nisso. Quando você casa, você não casa pronto. A gente imagina, tem essa ilusão, né? Eu sei o que ser homem, eu sei o que é ser mulher, eu sei o que é ser feliz, eu sei o que é ser casal. Não é assim quando a gente casa? Né? A gente casa com essa presunção de que sabe tudo. Dá uma semana, você já está no desespero. No mês, você já está na agonia. Né? No terceiro mês, você já quer desistir do negócio. Né? Então, porque nós não fomos instruídos e preparados para o casamento. E colocar o cabresto de casamento. E aí você, né, só sabe orientar se o papai e a mamãe estiver guiando. Só sabe ficar junto se o papai e a mamãe estiver presente. Só sabe ficar junto com marido e mulher se a sogra e o sogro estiverem ali do lado. E às vezes os pais ajudam, querem manter esse cabresto no casal. Por isso que Gênesis fala, olha, deixará pai e mãe, né, que nós devemos, sabe, deixar isso. E aprender a ser marido e mulher. Nós temos que entender que os nossos filhos não nascem sabendo, como nós não nascemos. Eles precisam ser instruídos, orientados, objetivados. Então, quando a gente vê esse texto, o primeiro texto que a gente está vendo, né? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Você vê que aqui há um conjunto de coisas que a palavra de Deus está orientando. E orienta os pais a orientar os filhos dentro dessa perspectiva. Então,
Então, é minha responsabilidade, enquanto pai, ajudar o meu filho a entender o porquê ele tem que obedecer. Ajudar o meu filho a entender por que ele tem que honrar. São dois princípios fundamentais para a vida dele. Por que eu tenho que obedecer, pai? Porque a palavra de Deus fala assim, não. Porque na vida você vai enfrentar situações e condições e quando você aprende a obedecer, você aprende a andar também. Então você vai orientando na sua experiência, já de obediente, você não é rebelde com o pastor não, né? Nem com o chefe, né? Você é uma pessoa obediente. Então, na sua experiência de obediência, você vai transferir para ele a vantagem de ser obediente a Deus, à palavra do Senhor, ao líder, ao pastor. E ele fala, eu quero ser obediente, pai. Eu quero te obedecer. Porque eu sei que eu estou em segurança quando eu te obedeço. É isso que os filhos precisam saber. Que quando eles nos obedecem, eles estão em segurança. Não só em segurança que a gente vai dar cobertura para eles, mas em segurança da experiência que a gente tem, que é o melhor conselho, que é a melhor direção que a gente possa dar. Então, quando nós começamos a instruir os nossos filhos que era vantajoso obedecer, eles eram os maiores obedientes do mundo, que eles tinham vantagens em nos obedecer, ganhavam prêmios, né? Ganhavam chocolate, que nem a gente faz com um animalzinho, né? Dá um chocolatinho, as crianças vão aprendendo a vantagem de obedecer. O nenê tem que obedecer? Tem. A criança de 1 ano tem que aprender a obedecer? Tem. Claro que nas condições que ela tem. Agora, se ela chora, esperneia, se você não faz nada para ela obedecer, ela vai continuar chorando, esperneando o resto da vida. Ela tem que entender, eu não vou te atender assim. Eu não sou obediente ao meu filho. O meu filho tem que ser obediente a mim. E eu vou ensiná-lo, não vou colocar um cabresto nele, eu vou ensiná-lo, olha, para de chorar, e o papai vai te dar. Aí ele para de chorar, aí eu dou para ele. Ele precisa entender que há uma relação de obediência, e há uma vantagem em obedecer. Estou instruindo os meus filhos, e estou dando a objetividade que essa instrução vai trazer para a vida dele. Para que ele chegue nessa dimensão de entender que os filhos que obedecem aos seus pais no Senhor, né, pois isso é justo, porque é justo, é o que tem que ser, né? Agora, honra teu pai e tua mãe. Você acha que um filho sabe honrar pai e mãe? E eu pergunto, eles foram instruídos? Eles foram formados em entender a objetividade que nós queremos com isso? Em que honrar é uma maneira, né, de nós estarmos sustentando uma situação boa, uma situação em que vai dar segurança, conforto, estabilidade, né? Então, não, eu falo assim, não obedece a mamãe, não. Não, faz o que o papai quer. Estou ensinando ele a desonrar. Não, papai não sabe de nada. Papai não entende dessas coisas. Deixa que a mamãe decide isso. Ela está ensinando a desonrar. Você vê que há mais instrução em desonrar do que honrar. Não, vou falar com o papai primeiro. Não, deixa eu ver com a mamãe isso primeiro. Eu estou ensinando a ele que existe uma honra, existe um respeito, alguém que eu tenho que respeitar naquela situação e naquela condição. Porque se ele não aprender, não for instruído, ele vai desonrando. No começo é até bonitinho, porque você tem um filhinho com você. Né? A criança gosta disso. Ela já nasce no mal. O mal já está presente na vida dela. E ela tira vantagem daquilo, de aproveitar de você, que é mal também. Só que a criança é esperta, porque na hora que o outro lado está bom, ela pula para o outro lado. E tira proveito daquele lado, porque ela é do mal. E ela está convivendo com o outro mal ali. E a criança vai aprendendo a conviver no mal. É nosso papel como pai e mãe instruir a criança a honrar. Eu achava que honrar era só ter um tratamento formal em relação ao que aquela pessoa merecia. Mandava chamar senhora, se chamasse senhora podia desobedecer, não tinha problema nenhum, mas tinha que chamar de senhora. Né? Porque para mim o título, né, ter etiqueta era coisa essencial. E eu estava instruindo a minha criança que tem uma etiqueta aqui, você obedece a etiqueta. Agora o que vai acontecer, pouco faz.
E o mais importante é o respeito, a honra, o amor a ela ou a ele, mais do que o título, mais do que a etiqueta. Então, hoje, os nossos filhos têm a liberdade de chamar o que quiser. E olha que eles chamam do que eles querem. Nem vou falar aqui, que às vezes é um pouco indecente, né? Mas assim, eles nos chamam, mas nos chamam com carinho, com respeito, com honra, com dignidade. Nós precisamos entender que, para termos a nossa família em missão conosco, nós precisamos ter essa consideração com as crianças, com os nossos filhos. E ainda hoje, enquanto adulto, eu preciso sempre estar aprendendo a como lidar com eles. Acabou a minha tarefa de pai? Não, eu sempre vou ser pai. Acabou a minha tarefa de pai daquele jeito, daquela forma, naquele período. Agora eu sou pai de filhos adultos. E eu preciso respeitá-los, mas ainda preciso continuar instruindo. Opa, gente, vamos orar aqui. Vamos ler a Bíblia. Vamos ver o que Deus quer. Será que é bem isso? Quer dizer, hoje nós somos mais companheiros íntimos de oração, de leitura, de perspectiva, e eles discutem conosco a sua visão de vida. Hoje, não só os nossos filhos, mas os nossos 2 genros e a minha nora, a gente discute vida, a gente conversa sobre objetividade, a gente conversa sobre instrução daquilo que precisa ser feito. Claro que num outro nível, num outro patamar deles enquanto adultos. Né? Agora, com os nossos netos, a gente esculacha mesmo. Mas para estragar, a gente estraga. Só que tem uma coisa, a gente nunca desonra o papai e a mamãe deles. Se o papai e a mamãe não deixou, não tem negócio. Agora, aquilo que o papai não falou nada, a gente abusa. Ele não está sabendo, quando souber a gente já fez, aquela coisa toda. Mas aquilo que a gente já sabe, opa, não, se o papai não quer, não quer. Porque se eu não ensinar os meus netos a honrar o papai e a mamãe, e tem muitos avós que fazem isso. Papai e mamãe não estão vendo, vão fazer isso, vão fazer o errado, vão fazer o que não é certo, vão aprontar, achando que estão fazendo, né, uma traquinagem legal que os netos vão lembrar. Só que a consequência disso é a desobediência e desonra aos pais. E aí vem o abacaxi. Graças a Deus, nossos filhos dão muitas concessões para eu e a Ieda. Uma porque a gente está muito longe deles todos, né? Então, quando a gente vai, não, pode fazer, deixa. Estraga mesmo, porque eles sabem que depois a gente vai embora e aí eles têm que ficar consertando aquela situação. Então, nossos filhos consentem muito que a gente faça muita coisa, né? Mas assim, voltando aqui ao texto, as crianças não nascem sabendo isso. Alguém tem que instruí-los. Não é informá-los, mas instruí-los em exemplos, como alguém colocou. Em atitude, mas sempre apontando, né, o que tem que ser feito e o porquê estamos fazendo. Quer dizer, uma família que está trabalhando numa missão incrível, a gente sabe para onde a gente está indo. A gente sabe qual o caminho que a gente está tomando. Tá joia? Então veja que bacana, né? Então quando eu olho isso, eu não olho isso e recrimino meu filho. Eu olho isso como minha responsabilidade de orientá-los, de ajudá-los a serem obedientes. Então, claro, hoje os nossos filhos não têm que ser obedientes como eles eram enquanto criança, mas ainda eles nos atendem uma obediência possível. Não que eles fazem o que a gente quer, mas eles nos escutam e nos respeitam, né? E muitas vezes atendem, porque eles já entenderam o processo da consequência e daquilo que vem. E o lindo é que a gente, por isso que o texto bíblico começa assim, né? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo, é o que tem que ser feito. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. O que está falando aqui o texto? Existe um objetivo, porque eu tenho que honrar. Existe um objetivo, porque eu tenho que ser obediente. Porque existe uma promessa. Que promessa é essa? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O que quer dizer isso? Que você vai ter muito sucesso e vai viver muito tempo. Quem é que não quer isso para a vida? Eu quero viver muito tempo. Eu quero viver.
muito tempo. E eu quero ter sucesso na minha vida. Por isso eu precisei começar a obedecer meu pai. Por isso eu precisei começar a honrar meu pai e minha mãe, que eu não fazia nada disso, mesmo enquanto adulto. Eu precisei resgatar essa prova, por isso que hoje eu estou enxuto. Né? Porque eu restaurei em mim, né, na obediência e na honra ao meu pai. Para que a gente possa entender essa missão incrível da família, se nós não nos instruirmos e instruirmos os nossos filhos e nos formarmos juntos para esse processo, a nossa missão, ela não vai ser uma missão incrível, vai ser uma missão impossível. Em vez de ser uma missão incrível à família, ela se torna uma missão impossível. E é nisso que muita gente hoje, infelizmente, está engajada. Numa missão impossível de ser família. Numa missão impossível de ter família. E por isso que muitos jovens hoje não querem mais ter família. Estão com 35, 40 anos, 45 anos, e a dificuldade deles, eu não estou condenando, mas a dificuldade deles, né, em pensar, porque para eles família é uma missão impossível, não vale a pena. Mas ela se torna uma missão incrível quando eu me instruo para ela, para essa missão. Quando eu me formo e formo os meus filhos no sentido da direção dela. Então você vê que tem toda essa instrução, toda essa formação e dá a objetividade, o porquê eu tenho que ser obediente e honrar. E o meu papel não é só instruí-los, mas é ajudá-los na instrução, não desconfigurando a mamãe, deixa a mamãe, deixa o papai, fazendo aquela ondinha de jogo de poder, porque isso vai acabar com a criança, vai acabar com a família, vai acabar com o futuro dele. A vida dele vai ser mais curta, ao contrário da promessa, e a vida dele vai ser uma vida sem sucesso nenhum. Eu quero o sucesso dos meus filhos, mais do que eu tive. Eu quero o bem-estar dele, mais do que eu tive. Eu quero que eles vivam muito, mais do que eu estou vivendo. E para que isso aconteça, eu tenho que continuamente ajudá-los a isso. Então hoje a gente ajuda muito, principalmente a Ieda, as meninas, né, a nossa nora, na criação dos filhos. Né, entendendo assim, é um processo de instrução e informação. E a gente não delega isso para ninguém. A gente tem pessoas que cooperam, mas não é responsabilidade delas. Elas têm 10, 5% de ações, 90% é nossa responsabilidade. E os avós, na condição que também nós estamos de avós, nós temos o papel de apoiar os nossos filhos na criação dos seus filhos. Não destruir, né, a honra dos nossos filhos perante os filhos deles. Então, você vê, é uma coisa que a gente tem que vigiar e se ajudar mutuamente. E aí já aconteceu de tanto do lado dos meus pais ou dos pais da Ieda, a gente chegar para os velhinhos e falar, não dá, hein? Vocês estão fazendo as coisas erradas. Não tem problema nenhum fazer isso, fazer aquilo, mas isso aqui não pode ser feito. Ou tem que ser feito. Né, que nem os avós, no nosso caso, no meu caso, né, dos meus pais, tinham preferência pelas crianças. De tal forma que sabia o nome de um, não sabia o nome do outro. Opa, está errado. E a gente trabalhou, e hoje sabe o nome de todo mundo. E dá presente para todo mundo. Vamos pular para o próximo versículo, que eu acho que tem a ver muito com a gente, enquanto pais, tá bom? Vamos pular para o próximo versículo, que ele é muito interessante. Ele diz assim, pais, não irrite seus filhos, antes, criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que é irritar? É contrariar o filho? Não. Às vezes nós temos que contrariar as crianças, eles não sabem o que eles estão querendo, ou para onde estão indo. Irritar os filhos é você dar uma bronca nele? Ou uma advertência? Não. Irritar é você usurpar da sua autoridade e não levar em conta o respeito que você tem que ter por eles. Você usurpa que você é maior, você usurpa que você tem autoridade, você tem o dinheiro, que você que manda, que tudo está com você, e você considera ele um ser inferior. E é isso que as crianças sentem hoje. Um ser inferior. E ele vai crescer um adulto inferior. Autoestima. Problemas seríssimos que nós temos hoje em dia é o problema de autoestima. Porque os filhos foram, né, humilhados.
Os filhos foram irritados. Quer dizer, a gente irrita quando a gente trabalha e os trata como um ser insignificante, ou um ser menor. Não entende a criança enquanto pessoa, um indivíduo. A Ieda tem um estudo sobre isso, magnífico, né, de teologia da criança, que coloca a criança na igreja, não como os cordeirinhos de Jesus, né, mas como os cordeiros de Jesus, né? Coloca a criança no lugar certo na igreja, no lugar certo na família. Quer dizer, se eu trato a criança com desrespeito, e desrespeitar a criança é considerar a criança de forma errada, né, eu estou irritando. Então, eu não irritar não é só aquele pai chato, que fica batendo e sabe que o menino não vai ter força para bater nele. Né? Irritar não é só você dar uma tarefa ruim para ele fazer. Ele fica irritado, nervoso, né? Às vezes a gente irrita de uma forma mais sofisticada. É só você lembrar da sua infância. Às vezes você se irrita sem estar nervoso. Aquilo te irrita. E te machuca. E faz você ser um adulto machucado, com complexos de inferioridade. Né? Não consegue se ver bonito, não se consegue ver inteligente, não consegue se ver querido, não se consegue ver uma pessoa importante, não consegue se ver como Deus nos vê. Porque nós irritamos nosso filho, a nossa relação com eles é uma relação de atrito, de desconsiderá-los e nos considerarmos demais nesse sentido. Então, às vezes a gente acha que irritar é só provocar a criança. Tem muito adulto que provoca, no sentido até de brincar com a criança. Né? Quem já não segurou o filho, bateu nele, não vai não. Quer dizer, você está provocando, não é essa irritação que a gente está falando, a criança fica irritada, assim, nervosa, é aquela irritação que machuca, aquela irritação que fere a autoestima, fere o interior, fere o que ela é. Bom, quando você olha tudo isso, né, e vê que para a sua família entender que é uma missão incrível e não impossível, mas incrível, e você vê, cara, estou fazendo muita coisa errada, estou agindo de uma forma que preciso consertar. E nós estamos aqui para isso, para fazer um pacto com Deus. Sabe, levantar um altar hoje aqui e falar, Senhor, obrigado. Né? O que eu fiz de errado eu vou consertar, e a partir de hoje eu começo a fazer certo. Então vocês vejam, até hoje com os nossos filhos, nós lidamos assim. Nós podemos irritá-los, mesmo sendo adultos, ou podemos tratar corretamente os nossos filhos. Nós podemos honrá-los, né, instruí-los a honrá-los, né, e receber todo o benefício. Então, só não se muda os princípios bíblicos, se modifica as formas operantes de acordo com a faixa etária e o tempo e as condições. Mas os princípios são sempre os mesmos. Uma vez que eu aprendo esses princípios, e não só os aprendo, mas começo a colocar em prática, que esse é outro lance. Eu já sei. Saber é uma coisa, pôr em prática é outra. Então nós temos que sair daqui sabedores e executores, porque senão não resolveu nada. Não está servindo para nada esse nosso encontro. Então por isso que eu quero que hoje a gente erga um altar aqui ao Senhor e marque um pacto com o Senhor, da gente corrigir tudo que foi do passado e fazer certo a partir de hoje. Talvez seu filho mais adulto, ou seu filho adolescente, ou seu filho não vai entender o que você está fazendo, mas você vai corrigir. Né? E o que você fez de errado, existe uma forma de você eliminar isso. Eu gostaria de encerrar com os 2 salmos que nós temos aí no programa, que mostra que não vai ser com a sua força que você vai conseguir isso. Por isso eu preciso criar o altar. Não vai ser com o meu poder ou com a minha determinação que eu vou atingir esse objetivo de transformar a minha missão impossível por uma missão realmente incrível. E o Salmo 127 me mostra como eu vou conseguir isso. Como eu vou ter a força e o poder para realmente atingir esse objetivo.
Então veja comigo o Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Não é lindo? Não vai depender de você e nem de mim. Vai depender da força do Senhor na minha vida. O Senhor já tem essa força. Ele só precisa da minha vida. E por isso hoje eu tenho que entregar minha vida ao Senhor, para que a força dele entre na minha vida e eu consiga vencer todas essas coisas. Ele diz, se não for o Senhor, se não for o Senhor, nada. Então eu preciso do Senhor, porque o Senhor tem a força. Agora, essa força do Senhor só vem quando eu abro o meu coração e me entrego a Ele totalmente, falando, Senhor, eu não tenho condições de fazer essa missão impossível para uma missão incrível. Eu preciso do Senhor, do poder do Senhor na minha vida, e eu quero andar com o Senhor a partir de hoje, acreditando que é o Senhor que vai fazer isso através de mim. É o Senhor que vai fazer através de mim ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, uma boa pessoa. É o Senhor em mim, não sou eu em mim mesmo. Porque em mim mesmo é uma missão impossível. Mas uma missão incrível é aquilo que Deus pode fazer através da minha vida. E eu preciso desse Deus. Ele já existe. Ele só precisa que você abra o seu coração e o receba para essa missão. Receba como Senhor e Salvador, mas também receba-o como aquele força e poder que vai te ajudar a cumprir essa missão. E aí ele vem falando, versículo 3, os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa, né? E a gente acha, que herança, hein? Que recompensa, hein? Mas é uma herança e uma recompensa. Recompensa do quê? Ou para quê? Como eu disse ontem, os filhos vêm com um propósito missional na sua vida. Os filhos já vêm do céu, né? Vocês acreditam que ele vem para a cegonha, não é? Então, os filhos vêm do céu com uma missão. Não é bonito isso? Eles vêm com uma missão, para cumprir uma missão na sua vida. Eles têm uma missão própria. Mas quando Deus envia os filhos, por isso que diz assim, é uma recompensa, quer dizer, Deus está dando alguma coisa a você, que você precisa, que você necessita. Que não é que só vai ser bonitinho, importante, bacana ter, não, eu tenho uma necessidade desse filho que eu tenho. E ele veio dos céus para me ajudar. Como eu disse, tem filhos que vêm para curar essas cicatrizes, essas irritações na nossa vida. Tem filhos que vêm trazer prosperidade. Tem filhos que vêm trazer alegria. São anjos do Senhor, recompensas do Senhor que vêm até nós. Os nossos filhos, nós já conseguimos fazer essa distinção e todos eles já sabem por que eles vieram ao mundo. E eles cumprem essa missão fielmente nas nossas vidas, como recompensa de Deus. O nosso filho mais velho veio para nos curar. As marcas da Ieda, físicas, emocionais que ela tem, as minhas marcas emocionais, sentimentais que eu tinha, e ele veio com uma cura, um colírio de Deus para nós, nos resgatando e nos refazendo novas criaturas. A nossa filha do meio veio nos trazer prosperidade. É a filha que a gente não tinha condições de ter, não poderia ter. A gente estava extremamente sem condições financeiras, emocionais e nada. E a gente fala, meu Deus, né? Quer dizer, não é culpa de Deus, é nossa culpa, meu Deus. O que o senhor foi fazer? Né? Mas quando nós entendemos como herança, né, e entendemos a missão dela na nossa vida, nós tomamos coragem e falamos, não, porque a gente tem até vergonha de falar que ia ter ela, pelas condições que a gente tinha. Vergonha para os nossos pais,
vergonha para o pessoal, porque a gente não teria condições de tê-la. Aí nós entendemos a missão dela na nossa vida e aceitamos isso, começamos a declarar, ela é nossa filha e nós vamos ter a nossa filha, e começamos a aceitar a missão que ela tinha para nós. E ela foi a filha da prosperidade. A nossa vida, em prosperidade em todo o sentido, não só financeira, em todas as áreas da nossa vida, começaram a acontecer. Bom, a gente estava sarado, a gente estava próspero, e Deus achou que a gente precisava ser feliz, mais alegre, e nos mandou a terceira filha, que é uma farra só, é uma folia só. Ele é artista, né, musicista, né, brincalhona, é aquele que veio trazer aquela menina, que é até menina hoje, né, já casada, tudo, mas o aspecto dela não quer crescer. E ela tem uma autoridade, um envolvimento com crianças que é fenomenal. Assim, coisa assim, inacreditável. As crianças se encantam com ela. Ela está num outro país, começou um trabalho, de repente, as crianças, ali naquele outro local, com toda dificuldade de língua, estão encantadas. Porque ela trouxe e traz, aonde ela vai, essa alegria. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E aí ele explica o que seria essa recompensa, que é o que nós já estamos colocando aqui para vocês. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. É a recompensa. É a bênção que os pais têm quando entendem que depende do Senhor e tratam corretamente os filhos dentro dessa missão impossível. E o Salmo 128 vai dentro dessa belezura de mostrar essa família com essa missão incrível, não impossível. Né? Como é feliz quem teme o Senhor e que anda em seus caminhos. E aí ele faz uma descrição, né? Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. E essa é a promessa que nós temos quando nós andamos nessa condição. E aí ele vai falar como a esposa é bonita, como os filhos são bonitos, como a paz e a felicidade vai reinar dentro disso.